Olá, bem-vindos a mais uma aula de artes. Vocês provavelmente já viram esse rosto estampado em camisetas, outdoors, panfletos, mochilas e até mesmo uma boneca. Aí vocês devem estar pensando, o que essa mulher fez para ficar tão famosa? Hoje, aqui junto comigo, vocês vão conhecer um pouquinho da história da senhorita Magdalena Carmen Frida Calderón. Sim, a Frida Kahlo, a minha artista preferida. A Frida, ela nasceu dia 6 de julho de 1907, mas porém ela foi registrada em 1910, pois ela era uma grande fã da política e em 1910 foi o ano da Revolução Mexicana. Frida Kahlo também ficou conhecida pela sua vestimenta. Ela sempre estava com chales coloridos, flores no cabelo e pela sua monancelha, que é a sobrancelha grudadinha. Quando a gente fala em Frida Kahlo, a primeira coisa que qualquer pessoa lembra é da sua sobrancelha. Mas, porém, a Frida, ela tem uma história de vida bonita, mas que ao mesmo tempo é muito triste. Ela foi uma mulher muito guerreira. Desde pequena, ela já teve sofrimentos na sua vida. Um dos seus primeiros sofrimentos foi no seu nascimento, que ela nasceu após um grande sofrimento da sua mãe. A sua mãe tinha perdido o seu único filho homem, então ela não pôde amamentar a Frida. E a Frida, ela também ficou muito famosa porque ela retratou em todas as suas obras o sofrimento da vida dela. Ela transformou a sua dor em obras de arte. E um dos seus sofrimentos está retratado nesta obra aqui que chama-se Minha Ama e Eu, aonde ela mostra que está sendo amamentada pela ama. Ama, naquela época, as famílias contratavam uma mulher para dar alimento, né, para dar o leite às crianças que não podiam ser amamentadas pela sua mãe. E ela realizou essa pintura escondendo o rosto da ama, porque ela não tinha tanto contato afetuoso assim com a ama. Mas, mesmo apesar disso, ela amava muito a sua família. E ela pintou um retrato com a foto da sua família, aonde mostra a Frida abaixo e a sua família que tinha origem europeia, e do outro lado a sua família de origem indígena. A origem de sua família, ela será bem mostrada nas próximas pinturas que a Frida fez, onde ela usava sempre essa questão da origem indígena dela nas cores, nos animais. Ela era muito fã de animais. Mas, infelizmente, a Frida, ela já sofreu coisas assim muito tristes quando ela era pequena. Quando ela era criança, ela teve poliomielite. Essa doença fez com que ela ficasse com uma das pernas mais curtas, onde ela teria que usar sapatos ortopédicos. E na época da escola, ela recebeu o apelido de Frida Perna de Pau. Por isso, ela sempre usou saias compridas para esconder essa deficiência que ela tinha na perna. E que acabou sendo, né, um símbolo, os saiões que ela usava, bem coloridos. Ela acabou usando as saias para esconder uma deficiência que ela tinha. Mas, quando ela tinha 18 anos, ela sofreu um acidente que mudaria toda a sua história. Ela retrata esse acidente nessa obra chamada O Bonde, aonde o bonde que ela estava, que era um meio de transporte na época, que é parecido com o ônibus que a gente tem agora, só que era um pouquinho diferente. Esse bonde, ele bateu contra um poste, no qual a barra de ferro desse poste atravessou o corpo da Frida todo, fazendo com que ela ficasse muito tempo hospitalizada e inconsciente. Então, ela pintou esse momento, né, que foi um pouquinho antes, foi as pessoas que ela viu que estavam de frente a ela dentro do bonde. Ela retratou essa cena triste da vida dela nessa pintura chamada O Bonde. Quando ela estava lá no hospital, ela recobrou a consciência, ela não tinha muito o que fazer, ela ficou muito tempo acamada. Então o seu pai
construiu uma cama onde tinha uma parte de cima com um espelho e deu para ela um jogo de pincéis, um kit de pintura, pois o seu pai também era artista. Então foi aí que a mágica toda aconteceu. A Frida Kahlo começou a pintar muito, e ela pintava deitada sobre uma cama, sentindo dores fortíssimas, porque as dores foi algo que acompanhou a vida da Frida Kahlo toda, né? E ela ficou muito conhecida também pelos seus portas-retratos, pelos seus autorretratos. Ela pintou muitos autorretratos ao longo da vida dela. Se eu não estou enganada, ela pintou 86 autorretratos. Ela pintou muitos autorretratos ao longo da vida dela. E um dos mais famosos é esse daqui, que ela está vestindo uma roupa de veludo vermelha. Ela fez esse autorretrato para um rapaz que ela era apaixonada na época que ela sofreu o acidente. Inclusive, ela também fez um autorretrato dele. Esse foi um dos primeiros namorados na vida da Frida. Mas o tempo passou, ela voltou a andar com muita dificuldade e morava numa casa chamada a Casa Azul. Essa casa existe até hoje lá no México. É o sonho da minha vida ir para lá. É aonde funciona o Museu Frida Kahlo. E ela casou com um artista muralista. O que é um artista muralista? É um artista que foi responsável, digamos, pelo início do grafite, Diego Rivera. Diego Rivera foi um artista também muito importante lá no México e é conhecido também mundialmente pelas suas pinturas em muros. E a Frida, ela casou com ele 2 vezes, ela se separou dele também várias vezes, porque apesar dele ter inserido ela nesse mundo da arte, ele era muito, digamos que danado, ele traía demais a Frida, então ela sofreu muito com ele, só que ela amava demais ele. E como eu falei no começo do vídeo, a Frida retratava a sua dor através das obras. Devido ao acidente que ela teve, toda vez que ela ficava grávida, ela perdia os seus filhos. No total, ela perdeu 3 filhos. Então, ela nunca pôde ter filhos. Então, ela retratou a dor de não poder ter filhos em obras que ela fez. Também, outra obra muito famosa é da traição do marido dela, Diego, com a irmã que ela tinha, que ela também retratou em várias de suas obras. Uma obra também são as 2 Fridas. Essa obra ela é muito famosa. Ela coloca aqui todo o sofrimento dela. Vocês podem ver ali que tem até o coração. Ela tira de um desenho e coloca no outro. Essa é a obra As 2 Fridas. E aquilo que eu tinha falado da questão indígena, que ela mostrava a sua descendência em suas obras. Essa, na minha opinião, é a obra mais bonita, é a que eu mais gosto. Ela mostra bem essa questão da parte indígena dela, né? O colar de espinhos, os animais. Ela tinha realmente esses animais na casa dela, lá na Casa Azul, onde ela morava. E com o passar do tempo, as dores que ela tinha no corpo foram aumentando cada vez mais. Ela fez inúmeras cirurgias no decorrer da vida dela. Ela passou a usar coletes ortopédicos, nos quais ela desenhava nesses coletes para aliviar um pouco do sofrimento dela e para ela olhar para ela e poder se sentir um pouco melhor. Mas ela sentia muitas e muitas dores. E ela começou a pintar essas dores nos quadros. Esse quadro, que chama Raízes, ela mostra a parte que ela ficou enraizada na cama, porque depois de um tempo, ela passou muito tempo deitada. Ela teve um período que ela conseguiu andar, se recuperar, que ela fez viagens com Diego Rivera, fez exposições de artes, mas daí teve um tempo que ela voltou novamente a ficar acamada. E ela se separou do Diego muitas vezes, voltou com ele muitas vezes, e ela relata isso em algumas pinturas. Essa já é uma que mostra do segundo casamento que eles tiveram. Que daí ela faz a metade do rosto dela e a metade do rosto do Diego. E como eu tinha falado que ela ficou muito tempo na cama, depois de um certo tempo, ela só ficou deitada na cama, tomando remédio de morfina, que é um remédio muito forte para suas dores, e ela começou a retratar isso nas obras.
quando ela estava já perto de morrer. Esse aqui é um quadro que chama Sem Esperança. Ela não aguentava mais tomar tanto medicamento, mas mesmo assim ela não deixou de pintar os seus quadros. Ela continuou sempre, sempre pintando. Esse daqui é um dos seus últimos quadros. Ela mostra ali até a coluna dela, ali onde ela fazia as cirurgias, para ela poder ficar mais... sentir menos dor, né? Mas no final já da vida dela isso não estava mais resolvendo. Então todas as obras que ela passou a pintar no final da vida dela mostravam lágrimas, que era isso que ela estava sentindo, sabe? Ela estava sentindo muita dor. E lá pelo finalzinho da carreira dela, ela foi convidada para participar da exposição que seria a melhor da vida dela. Só que o médico chegou para ela e falou que ela não poderia ir, pois ela estava de cama, ela não poderia sair da cama. Então, Frida Kahlo se arrumou. Na época, ela já tinha tido suas pernas amputadas devido à doença que ela tinha, e ela foi com cama e tudo para a exposição. Esse foi um grande evento assim na vida dela, que chamou a atenção de todos na época. E esse aqui é a última obra que ela pintou. Tanto que ela já está meio diferente, porque eu acredito que ela sentia muita dor e ela pintava deitada. Então, essa foi a última obra que ela pintou na vida dela. E ela participou dessa exposição deitada, foi muito aclamada, e por esses fatos que ela é considerada a artista mexicana mais famosa do mundo, pois ela foi a única artista que conseguiu transmitir toda a dor que ela sentia para os quadros. Ela transformou toda a dor que ela sentia em arte.